Leonan Chaitec mais uma vez. Hoje nós trataremos especificamente de uma dúvida dos clientes, um questionamento unânime entre eles aí no que diz respeito a valores das prensas enfardadeiras. E é quase que unânime, né? Você recebeu uma ligação e o cliente questionava assim: nossa, por que fornecedor Y, o fabricante Y faz um preço e o outro faz um preço, às vezes chega a ser até o dobro da... Por que uma é barata, a outra é cara? Esse barato e caro é muito relativo, mas muito relativo. No que diz respeito a prensas, é muito relativo. Indo direto ao assunto, uma coisa que eu gostaria de frisar, que a gente não deve trazer a mesma lógica atribuída, por exemplo, a uma montadora de carro. Ela faz exclusivamente um determinado carro, ela detém conhecimento, know-how, a tecnologia para fabricar o carro X e ela não compete com outro montador que faça o mesmo carro que ela. Então, quem faz Palio, por exemplo, né, faz Palio. Né? Agora, no que diz respeito às prensas enfardadeiras, é muito fornecedor, são muitos fabricantes. Né? Então, quem faz prensa enfardadeira, faz prensa enfardadeira, ou seja, são vários fabricantes fazendo o mesmo produto, às vezes com forma diferente, utilizando alguns recursos diferentes. Olha, mas aonde está a explicação lógica para determinados valores serem mas tão diferentes, né? Tão distintos um do outro? Bem, então vou tentar elucidar esse mistério. Primeiramente, vamos lá. Uma das coisas que incide sobre o valor, o polo industrial, a competitividade em si já é um fator preponderante também, né? Então, assim, a gente tem um polo aqui em Minas, que é muito diferente de São Paulo, que é muito diferente do Rio. E isso, onde tem muita competitividade, a questão quem tem melhor preço, com o melhor produto, sai na frente mesmo, não tem como. Né? Aqui, o número de fabricantes, por exemplo, em Minas, onde estamos, é menor do que a quantidade que está em São Paulo. Outra coisa, de certa forma, é uma vantagem. Os importadores, a maioria estão tudo em São Paulo. Nós mesmos, por exemplo, no nosso caso, nossa empresa, nós compramos daquelas pessoas que importam em São Paulo alguns componentes que compõem as máquinas. Né? Então, só de vir para cá o produto, nós já temos a famosa diferença de CM, né? A substituição tributária, e aí por aí vai. Então, já são fatores que incidem sobre o produto. Outra coisa, tamanho da estrutura, isso é óbvio. O cara que é uma fábrica e o cara que às vezes começou a fazer a prensa ontem, às vezes como MEI ou autônomo, os custos são muito diferentes. Às vezes o cara tem uma linha de produção e o outro fabrica uma prensa uma hora ou outra. Então é surreal. Agora, o que mais incide, na minha opinião, é a forma e os componentes, as peças, a matéria-prima que é fabricado o maquinário. Se um cara faz uma máquina com uma chapa de 3 milímetros e o outro faz o mesmo maquinário com uma chapa de 6, é óbvio que o cara que faz de 6 vai ter o custo dobrado praticamente. A diferença na prática é o seguinte, olha, não, mas o que importa isso na diferença? A diferença é que uma chapa de 3 milímetros, quanto a uma chapa, por exemplo, de 1/4, que é 6,35, essa chapa tem muito mais resistência mecânica, por fato dela ser mais grossa, do que uma chapa de 3 milímetros. E isso vai incidir no valor de uma forma assim, astronômica. Né? Como que o fabricante que faz com a chapa mais grossa, mais resistente, vai aplicar o mesmo preço que o cara que está fabricando com a chapa mais fina? A forma que é fabricada também influencia muito no valor. Por exemplo, eu tenho um comando hidráulico que eu utilizo, né? Então vamos por norma técnica. Se eu tenho, por exemplo, uma bomba que passa, que a vazão dela por minuto é 60 litros. A norma eu tenho que ter um comando compatível, ou seja, um comando que passa 60 ou a mais, né? 60, 80 litros por minuto. Aí às vezes eu vou fazer uma compensação para reduzir o custo. Então eu ponho uma bomba de 60 litros com um comando de 40. Tecnicamente está incorreto, né? Então eu estou restringindo o fluxo do óleo ali. Alguns fabricantes utilizam reduzindo o custo. Outra coisa, o cilindro.
Se eu diminuir a área do cilindro, a tendência, se eu não compensar isso com a pressão, aumentando muito a pressão, eu não vou ter a força proposta. Aí o que alguns fabricantes às vezes podem fazer? Eu vou diminuir o valor do meu maquinário, que eu vou diminuir a área do meu cilindro, vou oferecer, eu vou instalar um cilindro menor, mais fino, digamos assim, e vou elevar a pressão para me ter o mesmo resultado. Bacana, vai diminuir o custo também. Só que tem um problema, às vezes até a pessoa que fornece, eu vou ter um bom dos fabricantes que a gente compra aí, ele fornece um laudo, né, do seu produto, e nesse laudo está escrito assim que a pressão tolerada é até tanto. Então, se porventura vier a ovalizar uma camisa, né, ou danificar o produto que é oferecido por eles, e eu falar com eles que eu coloquei uma pressão a mais, ou seja, do que foi permitido, eu não tenho a garantia do meu fornecedor. Isso eu não posso fazer. Então, é muito artifício, né? Outros artifícios que podem ser utilizados que diminuem acabamento. Tem prensa que eu vejo, por exemplo, o cara soldou no eletrodo, que não tem nada a ver, né? Eletrodo, o outro solda com miga. Eu acho que uma pessoa sendo boa, o profissional sendo bom, ele consegue um resultado bacana. Mas vamos só uma coisa que eu observei uma vez. O cara soldou a prensa todo no eletrodo. Passa, pegou lá os 60, 18. Tem empresa, às vezes, que o cara não bateu nem a casca. Nem a casca, se ele já que vai utilizar o eletrodo, não bateu nem a casca que fica por cima, né? Sobreposta ali, em cima da solda. E pintou em cima. Então, esse tipo de acabamento também, ou seja, eu tenho mais fluxo. Então, se eu já estou soldando, já estou do jeito que está, já estou pintando, então eu vou conseguir produzir com uma mais velocidade. Aí o outro vai lá com a soldinha MIG, faz um negócio bonito, dá aquele devido acabamento. Isso gera custo, ou seja, eu tenho que passar do cara que está do soldador para a área de acabamento. Isso gera custo. Proteções, tem umas prensas, tem dispositivos de içamento. Dispositivos não, são uns olhares de içamento, outros não tem, é um custo a mais. Outros uns fazem com a bomba e motor externo, outros fazem a bomba com motor submerso, então fica só o motor para fora e a bomba para dentro. Uns fazem tubulado, outros com mangueira, uns colocam proteção, outros não colocam. Então são muitos detalhes, né? Uns redimensionam a prensa, deixam ela às vezes um pouco menor, né? 10 centímetros ou 100 milímetros que diminui numa prensa faz uma diferença no final, na hora da venda também do produto, né? Então é muito, mas é muito recurso que os fabricantes podem utilizar para reduzir o valor. Aí o cliente vai e me pergunta, faz aquele questionamento, tá caro ou tá barato? Depende do tipo de produto que ele quer comprar, né? Nós mesmos vamos tentar agora introduzir uma linha mais que a gente vai chamar de básica, que ela é um pouco mais simples, mas sem perder a qualidade, né? Então, eu não estou aqui para criticar e nem para frisar, né, que compre de fornecedor X ou Y. Só sei que os artifícios para que se monte uma prensa mais cara ou mais barata são diversos, né? Então, a pessoa quiser reduzir, por exemplo, tem prensas que o fornecedor ofereceu uma prensa de 10 toneladas, um põe motor de 10 CV, o outro põe motor de 5 CV. Alguma coisa na prática vai acontecer, né? Agora, de cara, o custo daquele que colocou o motor de 5, que é a metade do de 10, obviamente vai ser mais barato. Não quer dizer que vai ter o mesmo resultado que o motor de 10 e vice-versa, que isso é muito relativo. Porque o que faz a prensa, às vezes os clientes pensam, o que faz a prensa ficar mais forte não é o motor, é a ligação entre motor, bomba e cilindro. Essa junção desses 3 fatores que determinam a força aí da sua máquina. Porque eu preciso dos 3 itens aí para poder falar de força. Então, antes das pessoas tentarem justificar, né? Não, a prensa lá é cara, a outra é barata.
pense como é constituído o maquinário, né? É igual aquela famosa, como que fala, historinha dos três porquinhos. Um fez de palha, outro de madeira e outro de alvenaria, concreto. São três casas, não são? São, mas cada uma tinha determinada resistência, qualidade. Máquina, mesma coisa. Eu conheço grandes fabricantes de máquina em geral, máquina industrial, são exímios fabricantes, que é inquestionável. Às vezes a garantia, quando eu escuto o tempo de garantia, eu fico até assim, como que pode uma empresa dar 5 anos, 10 anos de garantia numa única máquina pela qualidade? Agora vai lá perguntar o preço. Justifica? Justifica, porque tudo que de melhor foi colocado. Então, se a pessoa quer realmente alguma coisa melhor, né? E qualidade são coisas que eu creio, na minha visão, estão bem distantes, porque tudo tem custo. É uma coisa que, ao comprar um maquinário, é bom que os clientes entendam. Então, eu não sei se atribuiu alguma coisa na hora de você fazer a sua aquisição do seu maquinário. Então tá aí uma dica. Se você gostou aí, dê o seu like e vamos que vamos. Obrigado, fui!